Vamos lá, gente, vamos seguir com a nossa aula aqui. Natureza do crime e atribuição para a investigação. Então se liga, primeiro detalhe é o seguinte. Hoje você observa uma questão muito grande com relação ao foro prerrogativo de função. Então, com relação ao foro prerrogativo de função, primeira coisa que você tem que ter em mente é que o foro prerrogativa é para quando a pessoa comete crime. A autoridade comete crime. Então, a princípio, você esquece foro prerrogativo de função para ações administrativas, para ação de improbidade administrativa, que é o de natureza civil. Está claro? E também o foro prerrogativo de função não deve ser aplicado para que a pessoa seja investigada. Já tem inclusive posição do Supremo Tribunal Federal, não vou lembrar agora o número do habeas corpus, mas ele fala que, acho que é STJ, não, Supremo, a mera menção na investigação da pessoa com foro não desloca a competência para investigar em outro local. Então, muitas vezes o cara está cometendo um crime estadual, um crime comum, que não tem foro, ele faz menção de alguém. Isso vai gerar já o deslocamento da investigação? Claro que não. Tá claro? A mera menção. Perfeito? Mas olha só, quem tem atribuição para investigar determinados crimes? Depende do crime. Eu tenho primeiro um crime militar, por exemplo. A competência para investigar é a Justiça Militar da União, isso é, das Forças Armadas. Então eu tenho uma questão das Forças Armadas também para investigar isso aí. Primeira hipótese. Segundo, crime militar de natureza estadual. Aí compete a Justiça Militar Estadual, PM e Corpo de Bombeiros. Então quando você analisa crimes realizados pelos militares, você vai ter um crime de natureza militar. Quem vai julgar, quem vai investigar isso é a Justiça Militar da União, com a atribuição da Justiça Militar da União. Policial Militar e Corpo de Bombeiros, aí eu vou ter a Justiça Militar Estadual. Se liga do artigo 9º do Código Penal Militar. Dá uma olhadinha lá, só digitar artigo 9º CPM, Código Penal Militar. Já vai aparecer o artigo 9º para você, inclusive com profundas alterações na competência da Justiça Militar para julgar crimes militares. Uma profunda alteração. Vou fazer um bloco especificamente com isso para vocês. Ponto. André, e o crime eleitoral? O crime eleitoral, a competência para investigar é da Polícia Federal. O Tribunal Superior Eleitoral entende que se na localidade não tiver Polícia Federal, nada impede que as investigações sejam feitas pela Polícia Civil, mas a atribuição de investigar um crime eleitoral é da Polícia Federal. André, nós vimos isso no artigo 144, parágrafo 1º, que fala das atribuições da Polícia Federal. Crimes contra a ordem política e social, beleza? Crime federal, evidentemente, né? Isso da Polícia Federal. André, quais são os crimes federais? Por exceção, artigo 109 da Constituição. Beleza? E o crime estadual? Em regra, da Polícia Civil. Não há correlação direta com a competência do crime para julgamento. Não, mas a Polícia Federal tem atribuição mais ampla. A Polícia Federal, tanto que eu já vi com vocês aqui, né? 144, parágrafo 1º. Não é isso? Olha que ele fala, contra a ordem política e social. Tá claro? O que me interessa é que se não for da competência da Polícia Federal, residualmente vai ser da competência da Polícia Civil Estadual, claro. Está claro? Essas regras aqui nós já conversamos, não é isso? Inclusive, né, outras infrações que têm repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Se liga num detalhe que a gente pode ir lá na Constituição, lá no artigo, se eu não estiver errado, o artigo 241, tá? Eu até nos meus grupos do WhatsApp aí, eu botei isso aí. Estava conversando com o pessoal, 241 da Constituição, tá? Olha o que fala, 241, acho que é 241 mesmo. Olha aqui, olha o que fala o artigo 241, 236, 241. A União, Estados, DF, municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, leia-se União e Estados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Eu quero que você entenda que é possível que
a União celebre convênios com os estados. Em que situação? Para fazer uma repressão uniforme também. Exemplo, muitas vezes tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual. Teoricamente, analisando isso aqui, é competência da Justiça, a atribuição da Polícia Federal para investigar esses crimes. Porém, nada impede que a União, que é uma entidade que tem como órgão a Polícia Federal, vinculada ao Ministério da Justiça, celebre convênio com os estados, para que faça uma repressão uniforme. Inclusive, o fundamento constitucional da Força de Segurança Nacional é isso. Está claro? Na verdade, eu quero fazer a repressão uniforme. Não há problema nenhum. Aí vem, inclusive, a Lei 10.446, que regulamenta o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144. Então, quando eu falo de repressão uniforme, né, isso, repercussão interestadual, tem uma lei específica para isso, que é a Lei 10.446. Pô, você que está fazendo prova para polícias, caramba, isso é importantíssimo. Na forma do inciso 1º, do parágrafo 1º do 144, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, artigo 1º, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, que eu conversei com vocês, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no 144, sem prejuízo da Polícia Civil, da Polícia Militar, não estou falando isso. Em especial das polícias militares e civis do Estado, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Então, na verdade, eu estou preocupado com a repressão uniforme. Então, é possível a atuação da Polícia Federal e da Polícia Civil em conjunto, gente? Sim ou não? Olha, a Constituição já fala isso há muito tempo e desde 2002 existe isso. Lei 10.446. Sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. Se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então você não tem um crime normal de sequestro, de cárcere privado ou de extorsão mediante sequestro. Existe uma questão política. Talvez. Então é possível que haja uma repressão uniforme, é isso, sim ou não? Claro. Formação de cartel. Pô, às vezes você está vendo ali, ó. Pô, que eu falo todo mundo, né? Quem tem carro e compra gasolina. Me parece claro, né? Um crime de abuso de poder econômico, não é isso? É um abuso, não é isso? Formação de cartel. Principalmente ali, ó, na Lei 8137, crimes contra a ordem tributária, artigo 4º, contra a ordem econômica, ou crime contra as relações de consumo. Há um problema com a relação de consumo, por quê? Criação de cartel horizontal. Truste, cartel horizontal. Talvez tenha que haver uma repressão uniforme. Relativa à violação de direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Então estou falando de crimes, na verdade. Você pode olhar o artigo 149A do Código Penal. Fala de tráfico de pessoas. Está falando de tráfico de pessoas, cara. Então isso é muito pesado. Então é possível que celebre convênios, é possível que a Polícia Federal faça a investigação disso, é claro. Furto, roubo, receptação de cargas, inclusive bens de valores, transportadas em operação interestadual ou internacional. Quando houver indício da atuação de quadrilha ou bando, de uma associação ou uma organização criminosa em mais de um estado da federação. Por que você riscou aqui quadrilha ou bando? Até interessante, né? Vou botar aqui, ó. Já que tá aqui, né? Para te ajudar aqui, ó. Quadrilha ou bando. Não, aqui depois eu tenho que dar um layout aqui. Quadrilha ou bando, o que tá arriscando aqui? Esquece, artigo 288 do Código Penal. Associação criminosa. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais, venda, inclusive pela internet. Depósito, distribuição de produto falsificado, corrompido, adulterado. Claro, não é isso? Muitas vezes o cara não atua só naquela comunidade, só naquela localidade. O cara pode agir às vezes no Brasil inteiro. Furto, roubo, dano de instituição financeira, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos. Quando houver indício da atuação de uma associação criminosa em mais de um estado da federação. Quaisquer crimes praticados por meio da rede de internet. Claro, deve ser interestadual, né? Deve ter que haver uma repressão uniforme desses crimes. Que difundam conteúdo misógino,
definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça. Então, na verdade, existe, né, isso, inclusive, o seguinte, outras hipóteses de outros cargos. Apuração de outras hipóteses, de outras situações. Então, seria o que é importante você botar na prova, ter em mente o artigo 241 da Constituição, pode ser lembrado consórcios, convênios, mas uma coisa certa, de cooperação, em busca da finalidade comum, que é o quê? A solução dessa questão. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, galera. Maravilha, maravilha. Tá entendendo tudo bonitinho. Perfeito? Tranquilo? Vamos seguir aqui com as características do inquérito policial. Tá? Uma das características do inquérito policial, já sabe, já estudei com você, né, algumas coisinhas, o CIFU-DS. No que eu botei o CIFU-DS, vamos escrever de novo não. O F é de formal. Mas entenda que eu gosto de botar, inclusive a mais aqui agora, que o inquérito policial ele é escrito. É uma formalidade? Eu coloco dentro da formalidade. Em turmas presenciais eu coloco o escrito dentro da formalidade. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado. Houve inclusive uma pergunta para a prova oral da magistratura aqui do Rio de Janeiro, tem tempo já. O cara perguntava, o examinador perguntava se poderia haver um inquérito policial, mais de um inquérito policial pelo mesmo fato criminoso. É isso, aí o cara viu o artigo 9º aqui e falou, não, é num só processado. Ele fala, é errado, infelizmente. Pode haver sim, desde que sejam em delegacias diferentes. Eu não sei se ele queria isso também. Inclusive, pode ser celebrado convênios, consórcios, métodos, instrumentos de cooperação, que pode ter um inquérito na Polícia Civil e na Polícia Federal. Mas lá na delegacia, num só processado. Reduzido a escrito ou datilografado. E, neste caso, rubricadas pela autoridade. Aqui dá para analisar, né? O cara vai escrever e tem que ser rubricado. Se for datilografado, tem que ser rubricado pela autoridade policial. Se é escrito com a mão dele mesmo, é brincadeira, né? Hoje é tudo digitalizado. Tranquilo? Quer dizer, é tudo digitalizado em grandes cidades, né? Tá claro? Artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado no inquérito, do indiciado, do ofendido e das testemunhas será feito pelos meios e recursos de gravação magnética. Sempre que possível. Estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, melhor ainda audiovisual. É isso? Dá para até botar na internet e todo mundo ficar comentando. Destinado a obter maior fidelidade das informações. É claro, né, gente? O artigo 405, evidentemente mais moderno, fala que lá no inquérito policial eu posso, inclusive, botar uma câmera para filmar. Eu já vi delegado filmando depoimento. O cara coloca um tripé, esse mesmo que está aqui, bota lá e o cara está filmando o cara. Tá claro? É só uma questão de vontade. Tá claro? E há uma regulamentação para isso, inclusive. Ponto. Uma outra questão que eu não coloco no CIFU-DS é o fato do inquérito policial ser dispensável. Aqui eu queria bastante atenção aqui. Tá? Por que eu queria bastante atenção? Pelo seguinte, eu vou tentar misturar um negocinho com vocês. Eu acho que mais à frente eu falo aqui no material, mas eu vou falar logo. O inquérito policial, ele é dispensável. André, por que o inquérito policial, quando é que o inquérito policial ele vai ser dispensável? Observe que no caráter sistemático, a investigação ele tem que sempre buscar um negócio que eu já conversei com vocês, que é a materialidade do crime, que eu não gosto muito, é a existência do crime e indícios de autoria. André, o que são os indícios de autoria e a prova da existência do crime? Eu dou o nome disso, a doutrina dá o nome disso de justa causa. André, o que é a justa causa? Olha, cara, a justa causa é o lastro probatório. Lastro probatório mínimo. André, por que é o lastro probatório mínimo? Esse lastro probatório mínimo vai dar substrato, vai dar substância para o oferecimento da denúncia ou da queixa. A justa causa é lastro probatório mínimo, é conteúdo informativo mínimo para lastrear uma denúncia ou queixa. Porque todas as provas vão ser produzidas no curso do processo.
Então, um dos requisitos, uma das condições da ação, a quarta condição da ação, nós vamos estudar, existe a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade das partes, mais a justa causa. Professor Afrânio Silva Jardim ainda fala da originariedade da ação penal. Não pode ter litispendência nem coisa julgada para aquele fato está sendo denunciado. Mas o que me interessa, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade das partes e justa causa. Tiver na dúvida, dá uma olhada lá no artigo 396 do Código de Processo Penal, que ele fala que a denúncia ou queixa será rejeitada. 395, né? A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Não houver as condições da ação, não houver pressupostos processuais, a denúncia foi inépita, lá do artigo 41, e não houver justa causa. Mas onde é que eu sigo justa causa? Indício de autoria e prova da existência do crime. Então, André, o inquérito policial pode ser dispensável? Pode ou não pode? Pode quando eu já tiver a justa causa. Quando mesmo sem inquérito policial, já haja indício de autoria e prova da existência do crime. Artigo 4º do CPP, parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá de outras autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Então, o inquérito policial pode ser dispensável se já houver outro procedimento investigatório próprio em outro lugar. Então, o inquérito pode ser dispensado se o Ministério Público já fez a sua investigação. O inquérito policial pode ser dispensável se a Justiça Eleitoral já fez o procedimento investigatório dela. Se a Polícia Ambiental já fez o procedimento investigatório dela. O artigo 4º já me dá essa ideia, parágrafo único. Então, eu posso dispensar um inquérito policial se já houver procedimento investigatório. Está claro? 39, parágrafo 5º do CPP. Olha, o órgão do MP dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, na verdade, quais são as duas hipóteses que eu posso dispensar o inquérito policial? Se já houver na administração pública, lato sensu, um outro procedimento investigatório já lastreando isso, ou então, se houver uma comunicação de um crime no Ministério Público, que ele já dê um lastro probatório para o Ministério Público. Feito às vezes pelo particular. Exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Sócio de empresa. Você, cara, é sócio do teu amigo lá na empresa. E tá achando que teu sócio ele é estelionatário, vagabundo e desgraçado. Ele tá roubando não só você, como a sociedade como um todo. Quem é a melhor pessoa para buscar prova, gente? É o delegado ou é você, que é sócio dele? Então você já vai quietinho, já vai buscando elementos informativos. Já vê um cheque que ele passou, já pega câmeras de filmagem da tua empresa. Não é isso? Já vai no banco para ver a movimentação bancária, já vai vendo a atuação lá na tua empresa, já escuta alguns funcionários. Não é verdade? Pega a declaração de alguns funcionários, confirma reconhecida. Quando você consegue, você que é sócio dele, esse lastro probatório, tu vai no MP, toma aqui, ó, pá, joga na mesa dele. Tá claro? Simples assim. Então eu posso dispensar? Pode ou não pode? Sem problema algum. Se liga que a SESP pergunta isso aqui, ó. Olha lá o artigo 158 do CPP. Eu não botei aqui, talvez eu coloque mais na frente, né? Como eu não estou lembrado que tem material na frente, eu já falo logo. Se pintar lá, a gente só repete. Olha o que ele fala aqui, o artigo 158. Poxa, exame de corpo de delito, olha o que ele fala. Então eu estou falando para você que o inquérito policial ele é dispensável quando houver justa causa ou outro procedimento investigatório. Porém, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então se liga que ele pode misturar esses dois temas. André, o inquérito policial é dispensável ou indispensável? Olha, ele pode ser dispensável. Quais são os fundamentos? Artigo 4º, parágrafo único e 39, parágrafo 5º. Em que hipótese que eu posso dispensar? Cara, se não vai ter inquérito policial se já tiver um outro procedimento investigatório. Aonde? Não sei. Tá claro? Ou então a própria particular consegue isso. Posso dispensar? Pode ou não pode? Pode. Porém, se eu estiver falando de uma infração que deixa vestígios, a lei fala que é indispensável o exame de corpo de delito.
É indispensável o visum et repertum. É indispensável que haja prova da materialidade desses vestígios. E como é que eu faço o exame de corpo de delito? Tem que estar no inquérito policial. Está claro? Então, o inquérito policial é dispensável ou indispensável? Resposta legal. É dispensável, desde que haja outro procedimento investigatório ou já haja justa causa, vírgula, porém não pode ser um crime que deixa vestígios, porque se o crime deixar vestígios, a lei fala que é indispensável o exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito tem que ser feito no bojo do inquérito policial. Beleza? Bonito. Tá claro? Além disso, gente, o inquérito policial ele é sigiloso. Isso a gente começa a falar no nosso próximo bloco.